Quando ouvimos "seja forte e corajoso", logo pensamos que é errado sentir medo ou insegurança. Mas o chamado de Deus para Josué não é para ser invulnerável, é para ser obediente, mesmo tremendo por dentro. Deus não exige que você seja um herói sem falhas. Ele sabe dos seus limites, das suas dúvidas, dos seus traumas. Mas Ele também sabe do que é capaz de fazer através de você, mesmo quando você não acredita. A coragem que Deus pede não é aquela que nasce da autoconfiança, mas da confiança na presença dEle ao seu lado. Ser corajoso na linguagem do céu é continuar mesmo com o coração acelerado. É dar o passo mesmo sem enxergar tudo. É confiar que, se Deus está contigo, o impossível se curva à sua vontade. A fé não elimina o medo, mas vence com a certeza de que não estamos sozinhos. Deus não disse a Josué: "Vá lá, você consegue", como alguém que apenas torce a distância. Ele disse: "Eu estarei com você por onde você andar". Isso muda tudo, porque a força que você precisa não depende apenas do seu esforço, mas da presença constante de um Deus que guia, sustenta e protege. Ser forte, então, não é suportar tudo sozinho. É saber que há alguém ao seu lado o tempo todo. É ter certeza de que, mesmo que falte apoio humano, a mão de Deus permanece estendida. Quando você entende que não caminha só, o medo perde força e a coragem nasce naturalmente. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas confiar que Deus está no caminho. E se Ele está com você, até os terrenos mais difíceis se transformam em solo de milagres. Josué estava diante de um desafio gigante: substituir Moisés e conduzir um povo inteiro à terra prometida. Era natural sentir medo, insegurança, dúvida. Mas Deus não o mandou olhar para sua própria capacidade. Ele disse: "Seja forte e corajoso. Eu estarei contigo". Isso nos ensina que a grandeza do obstáculo nunca supera a grandeza de Deus. O que para nós parece impossível, desproporcional ou assustador, para Deus é oportunidade para mostrar sua fidelidade. Quando você enfrenta batalhas que parecem maiores do que suas forças, lembre-se, a sua vitória não depende do tamanho da sua espada, mas da presença do Senhor ao seu lado. Não desanime diante do que assusta. O mesmo Deus que abriu o mar, derrubou muralhas e fechou a boca dos leões, é o que caminha com você. E se Ele está contigo, não há gigante que fique de pé. Deus não disse a Josué que seria fácil. Pelo contrário, ao ordenar "seja forte e corajoso", Ele antecipava que haveria resistência, desafios, guerras e medos, mas também deixava claro que cada luta vinha carregada de propósito. E é isso que fortalece. Saber que você não está lutando em vão. Que o que você enfrenta hoje faz parte de um plano maior. Quando o seu coração se alinha ao propósito de Deus, até os dias difíceis se tornam degraus de crescimento. A coragem verdadeira não é a que ignora a dor, mas a que avança, mesmo quando tudo dói. Porque sabe que Deus não desperdiça nenhuma lágrima, nenhum esforço, nenhuma batalha. Ele transforma tudo em testemunho. Quando você entende isso, a luta já não te paralisa, ela te impulsiona. Não porque é fácil, mas porque você sabe por que está lutando e com quem está caminhando. O medo geralmente nasce do desconhecido. Josué estava prestes a entrar em uma terra nova, enfrentar exércitos, comandar um povo inteiro. Ele não sabia o que o esperava, mas Deus sabia. E mais do que isso, Deus já estava lá. Ele não apenas prometeu estar com Josué no caminho, mas também já estava no destino. Isso também vale para você. Aquilo que hoje te causa ansiedade, insegurança e tremor, já foi visitado por Deus. Ele já preparou o terreno, já cuidou dos detalhes invisíveis. O que te espera amanhã não é uma surpresa para Ele. Por isso, seja forte. Caminhe mesmo sem ver. Confie mesmo sem entender. O Deus que te enviou também foi à frente. Você não está indo sozinho. Está sendo conduzido por aquele que já escreveu o fim dessa história.
E se Ele está lá, você pode entrar com fé. Muitas vezes, perdemos a força porque esquecemos quem foi que nos chamou. Nos momentos de insegurança, olhamos para as circunstâncias, para os nossos limites e para os obstáculos, e nos sentimos incapazes. Mas Josué foi lembrado por Deus. Não fui eu que te ordenei? Ou seja, a fonte da coragem não está no quanto você pode, mas no fato de que foi Deus quem te deu a missão. E quando é Ele quem chama, Ele também capacita, provê e sustenta. A sua coragem não precisa nascer da sua autoconfiança, mas da memória viva de que o Criador do universo está com você. Quando lembrar quem é o autor da promessa, o medo perde força. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. E se Ele está com você, nada que se levanta contra pode prevalecer. Volte a lembrar quem é o seu Deus, e a coragem voltará a pulsar. Josué foi chamado para andar, avançar, atravessar fronteiras. Mas Deus não lhe deu apenas uma ordem, deu-lhe uma certeza. Eu estarei contigo por onde você andar. Isso transforma o caminho. Deixa de ser apenas uma trajetória e se torna uma promessa viva. Mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que pareça solitário, o caminho que você pisa acompanhado de Deus se torna sagrado. Ele transforma o chão comum em chão de milagres. Não importa se há pedras, muralhas ou desertos. Onde Deus caminha com você, o impossível cede lugar à providência. A coragem que você precisa hoje nasce da certeza de que você não está trilhando esse caminho por acaso, nem sozinho. Você está dentro de um propósito, guiado pelo próprio Senhor. E quem anda com Deus pode seguir em frente mesmo sem ver tudo, porque a presença dele é mais segura que qualquer mapa. Deus não pediu a Josué que fosse forte para mostrar poder aos outros, mas para perseverar no chamado. A força que vem do céu não tem como objetivo te exibir, mas te sustentar. Não é sobre performance, é sobre propósito. Deus sabia que haveria dias em que Josué se sentiria cansado, questionado e talvez até sozinho. Por isso, ele não apenas deu uma ordem, mas um lembrete. Eu estou com você. Ser forte diante de Deus não é nunca chorar. É continuar mesmo com lágrimas. É levantar mesmo com dúvidas. É não parar só porque está difícil. Deus te fortalece não para você provar algo aos outros, mas para você não desistir daquilo que Ele te confiou. E quando a força acabar, lembre-se, o que sustenta a sua jornada não é o quanto você tem, mas o quanto Deus é fiel em cada passo. O medo tem uma voz alta. Ele aponta o que pode dar errado, exagera as perdas e te paralisa com incertezas. Mas Deus não compete com o medo no volume. Ele vence no conteúdo. Enquanto o medo grita caos, Deus sussurra direção. Enquanto o medo mostra fraquezas, Deus lembra promessas. Josué podia ouvir o eco das responsabilidades, dos riscos, dos inimigos. Mas o que sustentou seu coração foi a certeza de que Deus estava ali, ao seu lado. E isso ainda é verdade hoje. Os gritos do medo são reais, mas não são soberanos. A voz de Deus pode vir em silêncio, em paz, em consolo, e ela é suficiente para restaurar sua coragem. Não se engane. Você pode estar ouvindo muitas vozes neste momento, mas a mais importante continua dizendo: não se apavore, nem se desanime. Eu estou contigo. E essa voz é a única que importa. A vitória que Deus preparou para Josué não era sobre vaidade, glória pessoal ou autopromoção. Era sobre cumprir um plano maior, conduzir um povo, honrar uma promessa, escrever uma história de fé. Da mesma forma, Deus também te chama para vencer, não para alimentar o ego, mas para cumprir um propósito eterno. Ele quer que você vença o medo, supere os limites e avance. Não para provar algo ao mundo, mas para viver aquilo que só você pode realizar no reino. A coragem que ele pede tem raiz na missão, não na ambição. Ser forte é um chamado, não uma competição. E quando você entende que a vitória é para glorificar a Deus e abençoar vidas ao seu redor, o peso do orgulho sai e o combustível da fé entra.
Você não foi chamado para ser admirado. Foi chamado para ser instrumento. E isso é muito maior. Inseguranças fazem parte da caminhada. Josué estava assumindo uma missão enorme e certamente se sentia pequeno diante dela. Mas Deus não ofereceu garantias humanas, estratégias militares ou garantias visíveis. Ele ofereceu sua presença. Eu estarei contigo por onde você andar. Não é um conforto poético. É uma realidade espiritual que muda tudo. A presença de Deus não elimina os desafios, mas transforma a forma como você os enfrenta. Quando você anda com Deus, não importa o tamanho da sua insegurança. Ela será vencida pela certeza de que você nunca estará só. Você pode até ter dúvidas sobre sua capacidade, mas pode ter absoluta confiança no Deus que te sustenta. E quando essa presença é sua base, você não precisa se sentir suficiente, apenas disponível, porque a força que você precisa virá de onde nunca falta, do coração de Deus. Josué não foi escolhido por ser o mais forte. Ele foi escolhido porque confiava e obedecia. A ordem de Deus para ser forte e corajoso não era apenas um incentivo emocional, mas um chamado à ação obediente. A verdadeira coragem nasce quando você decide obedecer, mesmo sem entender, confiar mesmo sem ver, seguir mesmo com o coração apertado. Obediência é o passo que transforma promessas em realidade. Não basta ser corajoso se você não estiver disposto a caminhar na direção que Deus apontou. Muitos querem a promessa, mas hesitam diante da ordem. A força que permanece vem de quem está disposto a dizer: sim, Senhor, mesmo em meio ao medo. A vitória não é fruto apenas de fé, mas de fé obediente. E quando você obedece, mesmo tremendo, o céu se move, porque Deus honra cada passo de coragem que nasce da confiança em sua voz. Deus sabia que Josué enfrentaria gigantes, mas também sabia que o maior inimigo poderia ser o desânimo. Por isso ele diz: não te apavores, nem te desanimes. O desânimo chega silencioso, depois de uma espera longa, de uma decepção, de um não inesperado. Ele rouba o brilho da esperança e nos convence de que não vale mais a pena tentar. Mas é justamente nesse ponto que precisamos lembrar: o milagre pode estar a um passo do seu cansaço. O desânimo quer que você pare antes de ver o que Deus preparou. Ele mente, dizendo que nada vai mudar. Mas Deus diz: seja forte, continue, porque enquanto você anda, Ele trabalha. Enquanto você ora, Ele prepara. Não desanime. O que parece estéril hoje pode florescer amanhã. E o vale onde você chora pode ser o lugar onde Deus vai te honrar. Deus não apenas ordenou coragem a Josué. Ele o instruiu a meditar em sua palavra dia e noite. Isso revela um segredo espiritual. A força verdadeira nasce de um coração cheio da palavra de Deus. Quando a alma está alimentada pela verdade, ela resiste ao medo, supera o desânimo e se levanta com convicção. Não é à toa que tantos desfalecem, lutam com fé rasa, sem se enraizar nas promessas. Mas aquele que ouve, guarda e declara a palavra se torna inabalável, mesmo em dias turbulentos. A coragem que vem do mundo é passageira, a que vem da palavra é eterna. Ela te lembra quem você é, a quem você pertence e qual é o propósito maior. Quando faltar força, alimente-se da verdade, porque quem se firma nas Escrituras não cai com os ventos da dúvida, permanece, cresce e frutifica onde ninguém mais consegue. Josué não estava diante daquela missão por sorte, acaso ou coincidência. Ele foi posicionado por Deus naquele tempo, naquela terra, com aquele chamado. E o mesmo vale para você. Há um propósito no lugar onde você está agora. Talvez você esteja em uma fase difícil, desafiadora, que te exige força e coragem. Mas não se esqueça, se Deus te colocou aí, Ele também vai te sustentar. Nada foge ao controle dele. Sua vida não é aleatória. As batalhas que você enfrenta hoje são parte da preparação para aquilo que Ele já desenhou no céu a seu respeito. Você foi posicionado com um motivo, uma missão e uma promessa.
Não desista agora. Deus está contigo, e onde Ele está, há propósito, direção e vitória. A ordem é clara. Seja forte, seja corajoso e continue. A terra prometida ainda te espera.